Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Iniciamos aqui mais uma aula e dessa vez o assunto é relevo brasileiro. Então, desde já, pessoal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações para saber quando tem aula nova aqui no canal para o concurso dos Correios. Então, vamos começar porque a aula de hoje é muito boa. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que pegar a definição do que é o relevo, é o conjunto de formas da superfície terrestre. Então, as feições da paisagem, né, é que a gente chama de relevo. E essa paisagem, ela é formada tanto pelos agentes endógenos, que são chamados também de agentes construtores do relevo, que são os movimentos das placas tectônicas, a atividade vulcânica e os abalos sísmicos, também conhecidos como terremotos, e os agentes exógenos, que são considerados os agentes transformadores, são aqueles que vão dar forma. Então, endógenos construtores, exógenos modeladores ou transformadores do relevo. E quem são os agentes exógenos? O intemperismo, que é o processo de desgaste das rochas, né? O processo de erosão, que é o processo de transporte do material que é desgastado, e o processo de sedimentação, que é o processo de depósito desse material. Ok? E as principais formas da superfície terrestre, do nosso relevo, são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Ok? Então, a aula de hoje a gente vai concentrar nas formas da paisagem da superfície do território brasileiro. Certinho? E aí, veja só. Quando a gente fala em relevo brasileiro, existe um conjunto de características que a gente precisa compreender. E isso vai ajudar muito mesmo na hora de responder as questões sobre relevo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é que o relevo brasileiro é formado por uma estrutura rochosa muito antiga. Ou seja, as nossas rochas elas são muito antigas. Elas são basicamente de dois tipos. Os escudos cristalinos, que vão ocupar 36% do nosso território, e as bacias sedimentares, que ocupam 64%. Então, essas são as duas estruturas rochosas que a gente vai ter no nosso território: escudos cristalinos e bacias sedimentares. A segunda coisa também a lembrar é que os fatores exógenos, ou seja, os agentes modeladores, são os mais marcantes na formação do nosso relevo. Em especial, o intemperismo, que é o processo de desgaste das rochas, e a erosão, que é o transporte desse material. Tá? Então, a nossa paisagem está em constante transformação, apesar de não parecer, que é um processo lento, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Como a nossa estrutura rochosa é muito antiga, então ela é extremamente desgastada pelo relevo. Isso vai permitir que as nossas altitudes sejam modestas. Então, em geral, as altitudes do nosso país têm média entre os 600 a 800 metros. Em compensação, como a ação dos agentes exógenos são muito marcantes, as formas do nosso relevo são recentes. Ou seja, o nosso relevo, como já disse para vocês, está em constante transformação. E aqui no nosso país, a gente tem somente, né, as três macroformas, tá? Das quatro que eu mencionei para vocês: planalto, planície e depressão. Lembrando que o Brasil não tem montanhas, isso porque as montanhas elas se formam nas áreas de contato, de choque entre duas ou mais placas tectônicas. Como o Brasil está no centro de uma placa tectônica, né, que é a placa sul-americana, portanto longe das áreas de contato, o nosso território não possui montanhas. Então, das quatro macroformas, planalto, planície, depressão e montanha, o Brasil não vai ter montanha. Além disso, também o nosso relevo conta com as microformas, né? As falésias, os tabuleiros costeiros, as áreas de restinga. A gente tem ainda também outras formas, as dunas, principalmente as formas que eu mencionei agora, as formas de relevo litorâneo, que são chamadas de microformas de relevo. O Brasil também possui essas formas. A banca IBFC, tá? Ela cobra muitas macroformas, que é o que a gente vai se concentrar na aula de hoje. Certinho? Pronto. Então, como a gente falou em tipo rochoso, estrutura geológica, a gente precisa dar uma olhadinha porque ela influencia muito na formação do relevo, tá? Então, é algo que a gente precisa conhecer para mandar bem nessa prova, ok? Então, vamos lá. O Brasil possui as duas estruturas, como disse para vocês, os escudos cristalinos, que ocupam 36% do nosso território, e as bacias sedimentares, que ocupam 64%. Então, os escudos cristalinos, eles também são chamados de maciços antigos
ou cratos, tá? São as formações geológicas mais antigas do nosso país, ou seja, elas são lá do pré-cambriano. Isso significa que essas rochas elas foram formadas há pelo menos 1,5 a 2,5 bilhões de anos atrás. Tá? São rochas que praticamente surgiram junto com o resfriamento do nosso planeta. Então, são rochas muito antigas. Logo, portanto, devido ao tempo, extremamente desgastadas pela erosão. Tá? E essas estruturas elas são compostas basicamente de rochas ígneas ou magmáticas e rochas metamórficas. Tá? Rochas ígneas ou magmáticas são aquelas que se formam a partir do resfriamento da lava vulcânica, e as metamórficas, aquelas que se formam mediante elevada temperatura e pressão. E eram as condições que a gente tinha lá no pré-cambriano, na formação lá do nosso planeta e, portanto, das nossas rochas. Os recursos minerais que a gente vai encontrar aqui são os minerais metálicos. Né? Então, a gente vai encontrar ouro, ferro, prata, alumínio, cobre, manganês. E aqui destaque para o alumínio, para o manganês e para o ferro, que são minerais que o Brasil produz em abundância, né? Por conta dessas estruturas. Já as bacias sedimentares, elas são formadas a partir da deposição de sedimentos, ou seja, as rochas sofrem o processo de intemperismo, elas se fragmentam, e esses fragmentos, os pedaços de rocha, eles tendem a se acumular em algum local, formando as rochas sedimentares e, como consequência, as bacias sedimentares. Tá? Essas rochas, essa estrutura rochosa, ela é formada da era paleozoica, ou seja, elas vão ter entre 248 a 545 milhões de anos. Tá? Volta aquela ideia, ó, 1,5, 2,5 bilhões de anos, 545, 248 milhões de anos, comprovando aí a ideia de nossas rochas serem muito antigas. São rochas novas comparadas com os escudos cristalinos, né? Mas são rochas frágeis. Tá? E as bacias sedimentares elas vão apresentar recursos minerais como o petróleo, o carvão mineral, o calcário, a água, principalmente as reservas conhecidas como aquíferos. Tá? E aí as bacias sedimentares compõem 64% do nosso território. Ok? E aqui a gente tem um mapa marcando para nós onde estão as estruturas geológicas do nosso país. Então, de maneira geral, os escudos cristalinos eles vão se dividir em dois grupos. O escudo das Guianas, localizadas aqui na região norte do Brasil, e o escudo brasileiro, que vai pegar a porção central, né, a porção leste do nosso país e a porção sul. Tá? Já as bacias sedimentares elas vão estar espalhadas por todo o território nacional. Aqui eu tenho a bacia amazônica, bacia do Parnaíba, ou do meio norte, tá? A bacia costeira ou litorânea, que vai pegar toda a faixa do litoral do nosso país, e aqui a bacia do Paraná, tá? Formada aí pelas erupções vulcânicas lá do Mesozoico e que produz um solo fertilíssimo, acho que deve ser esse o termo, perdão, solo muito fértil, né? Que é o solo de terra roxa. Essa região, portanto, se destaca por ser uma potência agrícola do nosso país, que vai pegar aqui parte da região sudeste, parte do finalzinho do centro-oeste e principalmente a região sul do nosso país. Tranquilo? Então, é bom lembrar dessas informações. E aí agora a gente vai trabalhar as macroformas do nosso relevo. Então vamos lá, planalto. A gente disse, pessoal, que os planaltos eles são terrenos antigos, né? E eles podem ser planos ou irregulares. Tá? Isso porque eu tenho algumas formações serranas que são planaltos, né? E os planaltos as serras são irregulares. E tem também formações planas como as chapadas. Tá? Então ele pode ser plano ou irregular, situadas em áreas mais altas. Né? Então, a gente pode definir que planaltos são as terras mais altas do nosso território, podem ser planas ou irregulares. Mas o que vai caracterizar, de fato, se uma região é planalto ou não, é isso aqui. Ó. O processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Tá? Então, no planalto eu tenho mais erosão, menos sedimentação. Esta informação aqui, que eu vou até grifar, ela vai ser importantíssima para nós quando a gente estiver lembrando sobre o que é planalto para responder questões, tá certo? Então isso vai ser muito importante.
Os planaltos podem ser cristalinos, quando eles estiverem em terrenos de estrutura geológica cristalina, né, os escudos cristalinos ou crátons, ou eles podem ser sedimentares quando eles forem formados em bacias sedimentares. Tá? O exemplo de planalto sedimentar são as chapadas. E um exemplo de estruturas cristalinas são as serras de PT do nosso país. Então, por exemplo, o Planalto da Borborema é uma estrutura cristalina, tá certo? Ao todo, nós temos 11 unidades de Planalto no Brasil, e aqui tem alguns destaques, né? O Planalto Central Brasileiro, o Centro-Sul de Minas Gerais, o Planalto da Amazônia Oriental, perdão, e os Planaltos da Bacia do Parnaíba e Bacia do Paraná, tá? Então, essa definição de Planalto é importante para a gente lembrar, ok? Já as planícies, a gente vai ter o seguinte, são áreas planas, as planícies precisam ser planas, e aí não existe planície regular, formadas a partir da deposição de sedimentos das áreas mais elevadas. Ou seja, pessoal, as planícies têm constituição contrária dos planaltos. Então, se nos planaltos é mais erosão e menos sedimentação, as planícies são o oposto. As planícies são mais sedimentação e menor erosão, ok? Então, planície mais sedimentação, menor erosão, e as planícies são áreas planas, né? O nome provavelmente já indica. Aqui no Brasil, elas são 6 ao todo, e elas vão poder ser fluviais, quando elas forem formadas pelos rios, lacustres, quando elas são formadas pelos lagos, e marítimas, quando elas forem formadas pelo mar. Então, uma coisa aqui que fica evidente para nós, e que vai nos ajudar muito a responder questões, é que as planícies no Brasil, todas elas são formadas a partir da presença de água. Tá? Então, isso é legal a gente pensar. E aí, no caso, são formas de relevos recentes, né, comparadas com as estruturas de planaltos. Lembrando que as planícies elas já são formadas em áreas de bacia sedimentar. Né? E aqui eu tenho a planície do Pantanal, região de bastante água aqui no nosso país, e a planície do Rio Amazonas também, formada por muita água aqui no nosso território. Tranquilo? Então, planície plano, mais sedimentação, menor erosão, presença de água. Planaltos, planos ou irregulares, tá? Mais erosão, menos sedimentação, podem ser cristalinos ou podem ser sedimentares. Tranquilo? E por último, a gente tem as formas de relevo, né? Que são as depressões. E aqui a gente já tem algumas informações. Ó. As depressões são a parte de relevo de áreas mais baixas em relação às áreas adjacentes, ou seja, relevo são lugares mais baixos do que seu entorno. Isso é o que a gente vai chamar de depressão. Lembrando que aqui no Brasil só existem depressões relativas. Tá? Por que eu estou frisando isso? Porque existem dois tipos de depressão na natureza. As depressões absolutas, quando a gente fala em profundidade, são os locais que estão abaixo do nível do mar. O Brasil não tem nenhum local com essa característica. O que a gente tem aqui no Brasil são depressões relativas. Quando eu comparo com as áreas em volta, tá? As áreas mais rebaixadas são justamente as depressões. Então, depressões são áreas mais baixas do que o entorno, como eu tinha um professor que costumava dizer, depressão é um baixo no meio de dois altos. Tá? São 11 no nosso território, e aí, portanto, a gente totaliza 28 formas de relevo, né? 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, beleza? E a gente tem 3 tipos de depressão no nosso território. As depressões marginais, são aquelas formadas em áreas de bacia sedimentar. As depressões periféricas, que elas vão se localizar entre o escudo cristalino e uma bacia sedimentar. E as interplanáuticas, quando elas se encontrar nas áreas de escudo cristalino. Então, toda vez que eu tiver áreas mais baixas em relação do que está em volta, depressão. Se essa área for formada somente por bacia sedimentar, depressão marginal. Se essa área é formada por escudo cristalino e uma bacia sedimentar, periférica. E se for em áreas de escudo cristalino, interplanáuticas. É um exemplo aqui, a depressão amazônica. Tá? E aqui a gente tem um mapa, né, do professor Júlio de Ross, que é quem elaborou essa classificação do relevo a partir da tecnologia do projeto Radam Brasil, e ele vem atualizando constantemente, com as 28 formas de relevo. Em geral, as questões de concurso elas não cobram o nome dessas unidades,
mas elas cobram o que é cada uma e cobram também a definição conceitual, né? E cobram também as características do relevo brasileiro. Então é importante se ligar muito nisso. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Abraço!